Bom dia, paz do Senhor, tudo bem? Eu sou missionária Ivailza Marques e esse é o nosso devocional Manhã com Palavra. Eu louvo a Deus por estar aqui mais uma vez com você, para nos alimentar um pouco mais desse banquete, a Palavra de Deus. Hoje nós vamos falar uma coisa que Jesus é. Jesus é a luz. Nós vamos ler no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 8, versículo 12. Nós vamos falar sobre o que Jesus falou aí, tá bom assim? Mas antes eu quero orar com você. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Muito obrigado, meu Deus, por estarmos aqui mais uma vez para nos alimentar com esse banquete maravilhoso da Tua Palavra. Dá-nos um dia na Tua presença, nos abençoa, nos ajuda. Abençoe a cada um que está comigo nesse devocional, Senhor. Tu és a nossa força, Tu és a nossa luz. Amém. Se você puder abrir a sua Bíblia, faça isso, senão eu vou ler para você. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 8, versículo de número 12. Diz assim: Falou-lhes, pois, Jesus, outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu vou repetir. São João, capítulo 8, versículo 12. É lá o Novo Testamento, tá bom? Mateus, Marcos, Lucas e João. 8, versículo 12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E olha que palavra linda e que certeza maravilhosa. Como é bom andar na luz. Quando nós vemos entramos num lugar e que está tudo apagado, nós nos sentimos meio atrapalhados, não é? Quando falta energia, não é? Ai, faltou energia, a gente não pode ligar a televisão, a gente não pode ligar um liquidificador para fazer uma vitamina, um suco, a gente tem dificuldade de caminhar, aí a gente procura acender uma vela, acender uma lanterna, e Jesus está dizendo assim, olha, falou depois Jesus outra vez, ele está falando outra vez, olha só, sabe por quê? Porque quando aqui no primeiro capítulo desse Evangelho de João, no versículo 4 e 5 do primeiro capítulo, diz assim, ó: Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Olhe só isso aqui. A frase, as trevas não a compreenderam, significa que o mal não tenha e nunca terá domínio sobre a luz de Deus. E isso é maravilhoso. Por quê? Porque Jesus é a luz. Ele ilumina a nossa vida, nos trazendo direcionamento. E aí a gente vem aqui nessa nossa meditação de hoje, que está sendo o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, que fala que Jesus, ele é a luz, porque foi ele mesmo que falou. E a gente encontra aqui Jesus estava em uma parte, quando ele fala isso, Jesus estava em uma parte do templo onde as ofertas eram depositadas. Essa afirmação a gente vai encontrar no versículo 20, que diz: Essas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo. E ninguém o prendeu. Sabe por quê? Porque ainda não era chegada a sua hora. E aí, nesse local do templo, era onde as lâmpadas eram mantidas acesas para simbolizar a coluna de fogo que conduziu o povo de Israel pelo deserto. Lembra que quando o povo de Deus foi conduzido pelo deserto, havia uma coluna de fogo que iluminava durante a noite? E olha só. Diz aqui um comentário desse versículo 12, diz assim: o que significa seguir a Cristo? Vamos ver? Como um soldado segue o seu capitão, assim devemos seguir a Cristo, o nosso comandante. Aí tem um cântico infantil que diz: o nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, não é?
Como um escravo segue o seu dono, assim devemos seguir a Cristo nosso Senhor, como seguimos um conselho de confiança. Assim devemos seguir os mandamentos que Jesus nos deixou nas Escrituras, assim como seguimos as leis de nossa nação, devemos seguir as leis do reino de Deus. E aí Jesus diz, ele fala outra vez Jesus fala, eu sou a luz do mundo. E aí ele diz o quê? Quem me segue não andará em trevas. Então nós temos uma esperança, nós temos uma certeza de seguir a Jesus com fidelidade e nós andaremos sempre na luz. Quando a gente anda na claridade, na luz, nós não tropeçamos. Por quê? Porque nós vemos o abismo. A luz ilumina o caminho. E Jesus, ele é essa luz. Foi ele mesmo quem falou. E essa é a nossa meditação desse Manhã com Palavra, na esperança de que essa luz maravilhosa de Jesus esteja conduzindo a sua vida também como conduz a minha, como guia meus passos. Que o Senhor te dê um dia maravilhoso, abençoado. E se o Senhor nos permitir, amanhã nós estaremos aqui com um pouco mais falando de quem é esse Jesus na nossa vida. Quem é Jesus? Ele diz, eu sou a luz. Jesus é a luz. É a nossa meditação nesse dia. João capítulo 8, versículo 12. Deus te abençoe. Beijo no seu coração. Não se esquece, deixa seu gostei, comente, compartilhe com mais alguém e se inscreva nesse canal.